Olá, a aula de hoje é sobre a origem da vida na Terra. Nós vamos falar de duas hipóteses antigas, a abiogênese e a biogênese. A biogênese diz que seres vivos podem surgir a partir da matéria bruta, ou seja, matéria sem vida. Isso ficou claro nos pensamentos de Aristóteles, filósofo grego, quando ele dizia que rãs surgiam a partir do lodo de uma lagoa, ou seja, a lama de uma lagoa poderia dar origem espontaneamente a rãs. Ou no pensamento do médico e cientista belga Van Helmont, que ele dava até uma receita para criar camundongos, uma espécie de rato. Ele dizia que camisas suadas e germe de trigo poderia fazer surgir, a partir dessas camisas suadas, roupas velhas, restos de comida, poderiam surgir camundongos, uma espécie de rato. Então, ele dizia na receita que se você colocasse esse material, camisas suadas, roupas velhas, num canto de um quarto com restos de comida, germe de trigo, por exemplo, depois de alguns dias você teria ratos surgido espontaneamente dessa matéria morta. Então, para resumir, a biogênese diz que formas vivas podem surgir a partir de matéria bruta, em determinadas circunstâncias, desde que essa matéria bruta seja dotada de um princípio ativo. Ou seja, o princípio ativo seria alguma coisa que teria, alguma substância que teria nessas matérias, nesses materiais, que poderia fazer a vida surgir espontaneamente. Não era qualquer substância, não era qualquer matéria viva que poderia gerar os seres vivos. Algumas matérias poderiam dar origem a seres vivos. Já o médico e biólogo italiano chamado Francesco Redi, no século XVII, ele não acreditava na abiogênese. Ele acreditava que um ser vivo só poderia vir de outro ser vivo. Essa hipótese, ela ficou conhecida como a hipótese da biogênese. E ele fez um experimento simples para provar isso. Alguns cientistas na época acreditavam que a carne em decomposição poderia gerar espontaneamente vermes, ou seja, por geração espontânea ou abiogênese. E ele queria mostrar que isso era impossível. Então ele fez um experimento simples. Ele pegou um frasco, botou carnes de peixe, de boi, e deixou as moscas que estavam no ambiente entrarem no frasco, ficarem sobre a carne, depois iam embora, e ele, depois de alguns dias, notou que surgiam os vermes, ou seja, larvas. Depois ele fez o mesmo experimento com um frasco com a carne, só que, no segundo quadro você vê aí, só que ele tampou para que as moscas não pudessem entrar e pousar sobre as carnes. Ele fez isso e notou que depois de alguns dias os vermes não apareceram. Com isso ele provou que aqueles vermes que surgiam na carne não vinham, como os que acreditavam na biogênese, da própria carne, de uma substância que tinha na carne um princípio ativo, mas vinham das moscas. Era uma parte do desenvolvimento
da mosca. Ou seja, aquelas larvas seriam o ciclo de reprodução da mosca, o filhote da mosca. Correto? Só que depois, o cientista alemão Anton von Linnhoff, no século XVII, mais precisamente no século XVIII, ele aperfeiçoou o microscópio óptico e com isso ele conseguiu observar micro-organismos, porque na época os microscópios tinham um aumento não muito grande, então não poderia ser visto as bactérias, que precisam de aumentos pelo menos de 2.000 vezes. E na época os microscópios eram mais limitados. Mas ele desenvolveu um microscópio mais adequado para olhar micro-organismos, né, com aumentos maiores, e conseguiu observar esses micro-organismos, as bactérias. Com isso, a hipótese da biogênese voltou a ganhar força, pois eles achavam que esses organismos muito simples só poderiam surgir espontaneamente. Eles não teriam uma estrutura reprodutiva, porque eles eram muito simples e muito pequenos e surgiam com uma velocidade muito grande. Então eles acreditavam que isso seria por geração espontânea. Então com isso a biogênese voltou a ganhar força. Ainda no século XVII, o cientista Niedihan, que acreditava na biogênese, fez um experimento para tentar provar sua hipótese de que um ser vivo poderia vir da matéria não viva. Então ele pegou frasco contendo um caldo nutritivo feito com carne e legumes, aqueceu esse vaso, esse recipiente, deixou esfriar e ele notou que depois de um tempo as bactérias apareceram no frasco. Ora, se ele tinha fervido antes o caldo, teria matado qualquer micro-organismo que tivesse ali. Então, para surgir depois essas bactérias no frasco, elas teriam que ter surgido, segundo ele, do caldo nutritivo, espontaneamente. O caldo nutritivo teria algum princípio ativo que faria com que surgissem esses seres vivos. Só que o padre Lázaro Spallanzani, que acreditava na biogênese, ele mostrou que o Niedihan estava errado. Ele fez o mesmo experimento, só que agora tampando o frasco. Ele colocou o caldo nutritivo, fechou com uma tampa, aqueceu esse caldo para matar os micro-organismos e deixou passar o tempo. Depois de alguns dias, ele notou que as bactérias não surgiam nesse caldo. Então, com esse experimento, ele mostrou que aquelas bactérias que surgiram no caldo do experimento de Niedihan, elas teriam vindo do ar, caído no caldo e se multiplicado lá por conta do caldo ser nutritivo e elas se alimentarem dele e poderem se multiplicar. Ou seja, as bactérias do frasco de Niedihan, do experimento de Niedihan, teria vindo de outras bactérias do ar e não do caldo nutritivo. Então, mostrando que não há princípio ativo nenhum que pudesse gerar seres vivos nesse caldo.
Mas quem derrubou definitivamente a teoria da abiogênese, ou seja, da hipótese da abiogênese, foi Louis Pasteur, que era um biólogo francês. Ele, em 1860, fez um experimento utilizando um frasco que ele inventou, chamado frasco de pescoço de cisne. Como vocês podem ver na foto, no desenho, você vê aí que ele pegou, como era o frasco, um gargalo comprido e tortuoso, como o pescoço de um cisne. Ele colocou o caldo nutritivo, ferveu para matar os micro-organismos que porventura estivessem lá, deixou passar o tempo e ele notou que não apareceram as bactérias. O líquido permaneceu estéril, sem micro-organismos. Para provar que esse micro-organismo vinha do ar, ele fez o experimento novamente, fervendo o caldo nutritivo para matar os micro-organismos, só que agora ele retirou o pescoço do frasco, ou seja, o gargalo do frasco ele quebrou, para que ficasse mais fácil das bactérias do ar entrar no frasco e cair sobre o caldo nutritivo. E ele fez isso e mostrou que as bactérias apareceram depois de um tempo, mostrando que elas vinham do ar. No primeiro frasco, com o gargalo intacto, as bactérias não conseguiriam chegar no caldo por conta dessa forma. A poeira ficaria no começo do gargalo e não chegaria no caldo nutritivo. Com isso, Louis Pasteur derrubou definitivamente a teoria, ou seja, a hipótese da abiogênese. Agora, eu queria deixar uma palavra. Vocês estão vendo aí que a teoria da abiogênese ela foi derrubada. Mas a teoria da abiogênese também não explica o surgimento dos primeiros seres vivos, uma vez que ela diz que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Então, como surgiu o primeiro? Ela também não explica. Daí a necessidade de nós continuarmos esse assunto na próxima aula, falando das teorias modernas que tentam explicar como surgiram os primeiros seres vivos na Terra. Muito obrigado.